Diferente dos outros 19 soberanos, a governante dos Nefertari, a rainha Lili, se recusou a colocar a sua espada na frente do trono vazio, aquele que simboliza a igualdade entre os agora dragões celestiais, os deuses deste novo mundo. Além disso, reza a lenda que ela saiu da Terra Sagrada e retornou a Alabasta, mantendo sua família como regente da nação até os dias atuais, até o governo de Nefertari Vivi. Porém, algumas coisas foram apagadas desta história e o segredo por trás disso pode ser aterrorizante. É sobre todas as bombas do capítulo 1084 de One Piece que vamos falar no vídeo de hoje. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente especular um pouco mais sobre o capítulo 1084 de One Piece. Eu não trago uma, mas duas opções em relação à real identidade de In-Sama. Eu demorei pra fazer esse vídeo porque eu tava tentando encontrar uma resposta definitiva. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero avisar vocês que, obviamente, tem todos os spoilers do capítulo 1084 de One Piece. Também quero pedir pra se inscreverem no nosso canal, curtirem esse vídeo e darem uma olhadinha na playlist de One Piece, porque os capítulos recentes do Oda estão fazendo a gente fazer muito vídeo de teoria por aqui. A gente já falou dos Cavaleiros Sagrados, já falamos de Doflamingo entrando na Cross Guild e muitas outras coisas referentes ao One Piece, tem tudo nessa playlist. Bom, primeiro de tudo a gente vai começar com as coisas que a conversa do Cobra com os Gorosei nos confirma ou pelo menos nos induz a acreditar, né? O Oda tá induzindo a gente a acreditar em muita coisa que também não necessariamente é verdade, então por isso que eu não posso cravar 100% que a Lily é In-Sama. No dia que saiu o capítulo, lá na quarta-feira, eu fiz um shorts falando sobre isso, falando sobre as evidências claras de que isso aí poderia ser real, mas pensando um pouquinho mais, eu vim com outra possibilidade também. Então não dá pra colocar 100% nessa, mas do jeito que o Oda quer que a gente pense aqui, 90% de que Lily sim é In-Sama, e vamos aos fatos confirmados pelo Cobra. Primeiro, Lily estava entre os 20 soberanos que derrotaram Joy Boy, o Grande Rei. Segundo, os outros 19 renunciaram suas nações, foram apagados da história e passaram a viver como deuses em Marijoa. Lily se recusou a jurar a sua espada ao trono vazio e, teoricamente, voltou a Alabasta. Mas Lily nunca chegou em Alabasta e quem governou a nação foi um seu irmão mais novo, que nem é citado aqui. In-Sama vive em segredo na Câmara das Flores, um possível Jardim do Éden. O Jardim de In é cheio de lírios e tem uma espada. Os lírios podem ter uma relação com Lily, já que em inglês o lírio chama-se Lily também, e o lírio também tem uma relação com imortalidade, então também já ligaria ela com a Ope Ope no Mi. Em relação à espada, essa espada que está no jardim, na Câmara das Flores ali, aquele jardim da In-Sama, é a espada dos Nefertari, a espada que representaria os Nefertari entre os 20 dragões celestiais, entre as 20 famílias celestiais, e que não está no trono vazio. Ela está junto com In-Sama, escondida na Câmara das Flores. E eu digo escondida porque eu acredito que os dragões celestiais não saibam que existe alguém que vive numa Câmara das Flores, que seria meio que aquele andar 5.5 de Impel Down, um lugar que as pessoas nem sabem que existe. Essa é a tal sala misteriosa que é citada antes nesse capítulo e que o Sabo escuta falar dela, porque se os dragões celestiais soubessem disso, isso acabaria totalmente com o pacto de igualdade que eles tinham feito. Então é muito mais fácil eles acreditarem que lá no passado, a Nefertari Lily voltou pra Alabasta do que eles comprarem a ideia de não, beleza, a Nefertari, tem uma Nefertari ali no trono, ela governa o mundo e tudo bem. E nisso tem uma coisa também que vai servir como cereja do bolo pra tudo que eu vou falar nesse vídeo, que é o nome do capítulo. O capítulo se chama Tentativa de Assassinato de um Tenryubito, e por mais que tenha sido satisfatório a gente ver o Don Charles com a cara amassada, esse é um dos pontos menos relevantes de revelação, né, neste capítulo. Então isso pode também estar falando de uma tentativa de assassinato a outro Tenryubito, a Lily Nefertari, quando ela recusa colocar a sua espada entre as 20 espadas de igualdade dos dragões celestiais. Eles veem ela como uma ameaça a essa igualdade, vendo ela como uma pessoa que pode realmente tentar assumir esse trono vazio e tentam matá-la. Eles acham que eles conseguiram matá-la porque eles recebem a notícia de que o irmão dela começou a reinar em Alabasta, e aí eles começam a viver tranquilos, sem saber que a tentativa de assassinato foi falha e que ela se tornou, além de um Tenryubito, ela se tornou a pessoa que governa o mundo todo. In-Sama se revela chocando os Gorosei ao ouvir os rumos da conversa com o Cobra, e o Cobra se choca, na minha opinião, foram choques diferentes. Os Gorosei, eles se chocam porque eles falaram, mano, você não pode revelar que você tá sentando no trono vazio, você não pode revelar que tem alguém no trono vazio, né? Enquanto pra mim o choque do Cobra, como eu já disse naqueles shorts que eu lancei no próprio dia que o capítulo saiu, antes de qualquer vídeo, qualquer coisa, nem vi nada de teoria, eu li o bagulho, tive as primeiras impressões ali e já joguei naquele shortzinho lá. Então,
é que o Cobra viu alguém exatamente igual à sua filha e, consequentemente, também alguém exatamente igual à sua mulher, Titi, né? Até porque o Cobra já confundiu a Vivi com a Titi outras vezes, e se a gente olhar o dia que o Cobra confunde as duas, a Vivi estava numa silhueta muito parecida com Insama. A primeira vez que eu vi Insama não foi no mangá de One Piece, era só no anime, quando eu acompanhava só o anime. E eu já tive a impressão de que era uma mulher. Eu não sei se o Oda quis deixar isso claro e tudo mais, mas agora, todos os vídeos que eu fiz aqui falando de Insama, eu tentava sempre me referir no feminino, como Insama sendo uma mulher, e agora aparentemente isso ficou ainda mais escancarado. E quando Insama se revela a alguém que não são os Gorosei ou os Cavaleiros Sagrados, que eu também acho que sabem da existência de alguém sentado no trono vazio, ela já sabia que ele ia morrer ali, né, depois daquilo, que ela não ia deixar ele sair com essa informação de lá, e ele também provavelmente já sabia disso tudo, até porque o Cobra cita uma carta que a própria Lily deixou para os Nefertari, e essa carta, né, ele já deixou também, ele já confiou isso a Vivi, e ele também pede para os seus oficiais ali cuidarem da Vivi, porque ele entrou naquela sala sabendo que provavelmente ele não sairia mais, e confiou todos os segredos de Alabasta à sua filha, né, a sua herdeira. Então agora a Vivi que vai carregar essa vontade, ela tem uma proximidade com o Luffy aí, possivelmente ela está mais protegida do que ele, e ele foi jogar toda a merda no ventilador aí, acabou falando tudo o que ele tinha engasgado aqui. Agora, a gente chega aqui na primeira das minhas interpretações, de que Lily realmente é Insama e que Lily é uma alusão, uma referência a Lilith, que foi a primeira mulher de Adão. Ela saiu do paraíso, ela renunciou ao paraíso em prol da sua independência. Então, diferente da Eva, que foi criada da costela de Adão, a Lilith ela foi criada da mesma forma que Adão. Os dois foram criados da mesma maneira, então ela e Adão eram iguais. O Adão queria que ela fosse submissa a ele e ela não quis isso, então eles tiveram discordâncias e ela renunciou ao paraíso por conta disso tudo. Depois, na criação divina, Deus criou outra mulher, essa daí sim, a partir de um pedaço de Adão, de uma costela de Adão, e ela, Eva, foi submissa. Então, teoricamente, a Lilith recusou o paraíso porque ela queria ser independente, ela não se submeteria às vontades de Adão. E depois dela renunciar ao paraíso, que é basicamente o que a Lily faz para ir viver na Terra, lá para voltar para Alabasta, ela ainda seduziu Adão e Eva com uma fruta diabólica, né, digamos assim, e também condenou toda a humanidade, acabando com o paraíso, acabando com a vida eterna e tudo mais. Eu acredito que a Insama, ela tem muita relação com a vida eterna, além da cirurgia perene. Eu acho que ela sim tem alguns poderes aí ancestrais adormecidos, porque a Lilith ela tem essa importância de ter sido a primeira mulher de toda a existência. Ela tem também, em algumas lendas, uma imagem que é ligada a Lilith, é a imagem da lua. Então a gente tem o Luffy como um representante do sol, a gente teria o Barba Negra como um representante de um buraco negro, aquilo que suga toda a luz, e a gente teria Insama como uma representante da lua, ela seria a Lily, que é referência a Lilith, né? E tudo isso aí vai se conversando. Outros pontos importantes são que a Lilith, ela é relacionada também a tempestades. E Insama, tem gente que também fala Imusama e às vezes aparece escrito como Imusama. Mar é Umi, enquanto a gente tem alguém aí que chama Imu, né? Então, tendo essa relação dela com o mar, com a tempestade, com a lua, eu acredito que ela possa ter sim um poder ancestral aí, um poder latente relacionado até à criação das Akuma no Mi. E seguindo essa linha de raciocínio, a gente teria o Luffy com capacidades de fogo por conta de uma relação do seu poder com o Sol, enquanto o Insama representaria a Lua e também a água, né? Então teríamos dois contrapontos, Lua e Sol, água e fogo. Contrapontos esses que o Luffy não tem com o Barba Negra. O contraponto do Luffy com o Barba Negra é principalmente em relação à luz e ao buraco negro, luz e escuridão, e também a borracha e o terremoto. Um ponto interessante é que no judaísmo há uma lenda que diz que Lilith tinha 100 filhos por dia e eles tinham a habilidade de manipular os sonhos dos humanos. Quando Vegapunk nos diz que os frutos do diabo são relacionados aos sonhos das pessoas, podemos sim ter alguma noção, alguma relação aí entre tudo isso. As Akuma no Mi então seriam as filhas de Lilith, filhas do primeiro demônio e que vêm de uma manipulação do sonho das pessoas. Lilith pode sim ter a habilidade de gerar Akumas no Mi através de uma manipulação do sonho dos outros. Uma parada muito importante aqui de tudo isso envolvendo Lilith e a relação dela possível com Nefertari Lily, é um poema do Dante Gabriel Rossetti que diz o seguinte: imóvel permanece, jovem enquanto o mundo envelhece, atrai homens a contemplar a rede brilhante que tece, até que o seu coração, corpo e vida com ela
fiquem presos. Isso poderia, dentro de todas as teorias de One Piece, confirmar duas coisas. Primeiro, que ela é imortal, possivelmente por conta da cirurgia perene no trecho, imóvel permanece jovem enquanto o mundo envelhece, e que os Gorosei estão presos a ela. Atrai os homens a contemplar a rede brilhante que tece, até que o coração destes homens, o corpo e a vida deles fiquem a ela presos. Isso pode implicar que a habilidade latente dela faz com que ela seja dona da vida. Concordando ou não com ela, eles precisam permanecer leais a In para continuar vivendo. Dito tudo isso, com Insama podemos ter uma nova categoria de Zoans mitológicas sendo revelada, a de criaturas demoníacas. Seguindo as relações com Lilith, Lili Nefertari sendo Insama teria consumido a Zoan mítica de um demônio lunar, fazendo um novo paralelo com Luffy que tem a fruta de um deus solar. A gente listou diversas habilidades e sabemos que o fruto do Luffy dá a ele diversas capacidades. Ele mexe com fogo, ele tem o corpo de borracha e ele representa a liberdade, enquanto a Insama teria um fruto que também tem uma gama diversa de habilidades e que representaria esse aprisionamento, né? A gente acabou de falar aqui que os Gorosei provavelmente têm a vida presa a Lilith, né? Se eles recusarem ela, eles morrem na hora, porque ela garantiu a eles essa longevidade. E isso ainda reforça até a nossa teoria sobre a Zoan do Barba Negra, que está linkadinha nesse vídeo aqui. Agora, a segunda possibilidade é de que Insama é na verdade filha de Lili Nefertari, aí sim traçando um paralelo forte com o arco do Dom Flamingo. Doff nasceu na Terra Sagrada e deveria ser um dragão celestial, mas seu pai recusou o paraíso e isso revoltou o garoto, que se tornou um assassino de parentes, mas sem tempo suficiente de retornar ao seu posto original. No caso de Insama, ela teria também se revoltado ao ver a sua mãe recusando o paraíso e a matou no meio do caminho, se aproveitando da recusa de Lili no juramento das 20 espadas e assumindo a posição de governante do mundo todo. A única certeza que dá pra ter aqui é que In é uma Nefertari por todas as semelhanças físicas. Vivi, quando é confundida com a sua mãe, Tite, tem essa silhueta idêntica. Além disso, a coroa dos Nefertari nunca foi vista nem em Tite, nem em Cobra ou em Vivi, mas ela é vista em Lili, de uma forma parcial, com seu final tampado por um balão de fala, porque o Oda é muito sagaz. Seria essa coroa uma coroa extremamente alta, semelhante, formando sim essa silhueta que a gente vê em Insama? Lembrando que a rainha egípcia Nefertiti também era lembrada por sua cabeça alongada. E isso tudo da coroa serviria como prova de que os Nefertari comandam na verdade o mundo todo, já que a pessoa que possui a coroa dos Nefertari é a que senta no trono vazio e não a que ocupa o trono de Alabasta. Isso provaria que o reinado de Alabasta é uma mera formalidade e o que importa mesmo é o local onde reside a Nefertari coroada, é a terra sagrada de Marijoa. Então essa filha da Lili Nefertari teria conseguido a imortalidade que o Doflamingo tanto sonha e também teria conseguido permanecer na terra sagrada de Marijoa, ainda mantendo uma forma de soberania acima dos outros dragões celestiais. Só que a gente teria que dar um poder muito grande para essa pessoa, e toda essa relação da Lili com a Lilith e com a lua, a tempestade e tudo mais, reforça que Lili Nefertari sim era a pessoa com poder suficiente para ter o título de rei do mundo, para ter o título da pessoa que governa toda a existência do mundo de One Piece. Gente, essa representatividade, esse simbolismo da real coroa dos Nefertari independe de Ain ser a própria Lili ou ser filha dela. Sendo Ain uma Nefertari e usando essa coroa ancestral, já mostra que o trono Nefertari que importa não é o trono de Alabasta, é o trono da Terra Sagrada. E agora a gente chega numa parte interessante aqui, que eu estava também analisando um pouco da Nefertari Tite, a mãe da Vivi, que tem uma relação clara com Nefertiti, e achei algumas relações interessantes da Nefertiti com o deus do sol, e também algo em contraponto com a Lilith, que poderia implicar que ela teria sido uma segunda mulher ali, que ela poderia fazer o papel de Eva. O que me complica muito é que eu não vejo a Tite sendo uma pessoa também muito antiga. Eu não acho que teríamos duas Nefertari com uma vida eterna dessas, né? Com uma vida de ancestralidade deste nível. Mas eu vou acabar falando aqui para vocês tirarem as suas próprias conclusões. O nome Nefertiti significa a mais bela chegou. Ela era adoradora do deus do sol, Atum, e também chamada de esposa do grande rei e a deusa viva. Outra coisa interessante em relação a Nefertiti é que ela, no Antigo Egito, foi conhecida como uma pessoa que teve sim o seu próprio governo. Ela teve uma capacidade, uma voz ativa no governo do marido dela muito forte. Então eles governaram meio que juntos aí. E depois, entre a morte do marido dela e assumir um novo rei, ela teve um período onde ela governou sozinha. Um período que foi também apagado
da história. Então, a Nefertiti, ela tem muitas relações também, pode ter muitas relações com o século perdido, com o que a gente está vendo aqui. Eu não sei como isso se ligaria a Titi, Nefertari Titi, mãe da Vivi, por conta da distância absurda de anos entre tudo isso. São mais de 8 séculos aí, então complica, pode ter tido outra, mas eu não acho que o Oda repetiria os nomes. Mas é algo que eu estou jogando aqui para vocês tirarem suas conclusões. Como eu disse no começo do vídeo, o Oda, ele dá novas perguntas mais do que ele responde às antigas. Na minha opinião, o que o Oda tá querendo nos mostrar aqui, escancarando a verdade, é isso mesmo, que a Lily é Insama por conta de todos esses motivos. Essa relação com a lua, com o mar e com a manipulação de sonho das pessoas e também até com a própria imortalidade, né? Até por conta desse poema que eu li aqui, onde os homens que acabam caindo ali nas tentações de Lilith acabam ficando presos a ela eternamente, enquanto ela permanece jovem, o mundo ao redor dela envelhece. Então isso tudo descreve uma pessoa imortal com poderes absolutos. Certamente uma pessoa digna de se contrapor a um deus do sol e de governar o mundo todo. Alguém com todo esse poder não aceitaria se submeter em nível de igualdade a outros 19 reis, porque foi com eles que ela conseguiu depor o antigo deus, o deus do sol. Então, se a gente tem uma divindade solar muito poderosa, talvez uma divindade lunar com um pouco menos de poder precisaria da ajuda de outros reis. Ela conseguiu seduzir essas pessoas para ajudá-la, mas ela não aceitou se tornar uma igual depois disso tudo. Então ela acabou armando uma forma de seguir no poder, de governar todos eles sem que ninguém soubesse. Na honra, ela nunca fez o juramento das 20 espadas. Ela nunca submeteu a espada que representa os Nefertari ao trono vazio. E ainda mandou seu irmão governar Alabasta para que os dragões celestiais nunca soubessem que não há mais um Nefertari no comando daquela nação. Então assim eles nunca suspeitariam que um Nefertari seguiu em Marijoa enquanto o outro foi governar Alabasta. Seria absurdo. Todos aqueles 20 reis que ficaram em Marijoa, 19 na verdade, eles abdicaram dos seus reinos e os seus nomes foram apagados da história para que eles pudessem realmente ser venerados, vistos e idolatrados como deuses atualmente. E uma coisa muito interessante também para a gente encerrar aqui é que uma coisa que o Doflamingo também falou, né? Essa história vai se invertendo muito. Pela forma que eles contam a história da fundação do governo mundial, indica que o líder desse reino antigo era um ditador, né? E que depois 20 pessoas se juntaram para tirá-lo do poder e juraram que ninguém comandaria acima de outras pessoas, que os 20 reinariam ali em igualdade, né? Então isso clama que eles são pessoas muito menos egoístas do que aquele que reinava sozinho. E é a parada que o Doflamingo já falou, né? É claro que a lei vai ser feita sempre, porque sempre quem estiver no poder vai ditar qual é a lei, né? Então, enquanto nós tínhamos o reino antigo com um rei só, a lei era dele. Agora nós temos os dragões celestiais falando o que é certo e o que é errado. Agora nós vemos essas pessoas como os reais vilões da história, mas no passado pode ser que eles não fossem os inimigos, que eles não fossem o lado ruim e sim o lado bom. Eles podem sim ter relação com as Akuma no Mi até por conta disso. Quem está no poder se vê como Deus e vê seus inimigos como demônios. Então, se a gente tinha um cara só no poder e tinha esses 20 se impondo contra ele, esses 20 poderiam ser considerados demônios, e aí também a gente tem mais um ponto que reforça a ligação dessa princesa Lily Nefertari com as Akuma no Mi, com os frutos do diabo e com todos esses mistérios do reino antigo. Quero saber o que vocês acham dessa teoria, é muito complexa, eu ainda vou trabalhar um pouquinho mais nesse roteiro para deixar ele ainda melhor, para deixar ele ainda mais apuradinho, mas eu preciso da ajuda de vocês, então comentem aqui embaixo e conforme o Oda vai nos dando mais respostas, a gente vai trazendo para cá e também abrindo novas perguntas, porque ele sempre faz isso. É isso, pessoal, muito obrigado a todo mundo que acompanhou até agora e até a próxima. Tchau, tchau.